Tudo bem? Aqui é o professor Gleice, seu professor de matemática, e esse é o nosso vídeo sobre função exponencial. Então, o que é uma função exponencial? Função exponencial é uma função que atende essa regra. Voltando aos nossos assuntos sobre funções, né, que a gente já tinha parado na quadrática. Olha só, nós temos um domínio de saída em reais e temos um domínio de chegada em reais. Aqui em cima nós temos um asterisco e aqui um mais. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso conjunto terá como domínio qualquer número. Qualquer número pode pertencer ao domínio dele. Porém, o contradomínio dele está limitado. Quem é esse conjunto com asterisco? Esse asterisco quer dizer que o zero não está incluso. Então, nunca você terá o zero pertencente à imagem desta função, desse tipo de função. E esse mais quer dizer que todos os valores são positivos, ou seja, você nunca terá uma imagem com valor negativo. Então a gente diz que são conjuntos positivos, dos reais positivos, né? Como o zero também não faz parte, então ele é um conjunto dos reais positivos. Então a gente só tem números positivos nele. Então essa relação estabelecida, e ela é definida por isso aqui, ó, f de x igual a elevado a x, ou seja, o valor de a elevado a x, ou y igual a elevado a x, com a maior que zero e a diferente de 1. Tem esse detalhe também, ou seja, a função f de x, ela vai ter um a elevado a x, e este a tem que ser maior que zero, porque ele não vai ser negativo, né? Então será sempre um valor positivo e também tem que ser diferente de 1. Por quê? Já eu vou explicar por que não pode. Porque a função ela tem que variar, né? Ela é construída dentro de um conjunto de variação, ou seja, lembra de quando tratamos nas aulas anteriores de função injetora, sobrejetora e bijetora? Então uma função nesse caso aqui, ela precisa ser injetora. E se a for elevado a zero, como o x, o valor de entrada de x será um expoente, não há diferença entre 0 elevado a 7 ou 0 elevado a 5. Ambos vão dar zero como resultado. O mesmo vale para 1. 1 elevado a 7 e 1 elevado a 5, ambos darão o mesmo resultado. Então, quando a é 0 e a é 1, essa função ela não é uma função diferente da função constante que a gente já estudou. Ela continua sendo uma função constante, porque por mais que o domínio possa mudar de resultado vindo o menos infinito e ir para o mais infinito, a imagem sempre será o mesmo valor. 0 quando for 0 ou 1 quando a base for 1. Então não há alteração e essa função não agrega nada para o nosso estudo. Aqui nós temos exemplos de algumas funções. A primeira, f de x igual a 7 elevado a x, né? f de x igual a 7 elevado a x. Lembre-se, esse x pode ser qualquer valor. A base, aqui o número que vai ficar na base do expoente, é que não pode ser 0 e nem 1 e nem um número negativo também. Então, essa é a função f de x, 7 elevado a x, que é uma função exponencial. Se eu quiser encontrar, por exemplo, o valor de, digamos que x vale 2, certo? Então, nesse caso, eu quero encontrar o f de 2. Como eu faço? Vai ser 7, onde tinha o x, eu vou colocar o 2. Então, vai ser 7 ao quadrado. Assim, nós teremos que o f de 2 vai dar 14. Então, a entrada 2 produz uma saída 14 neste caso. Aqui nós também temos uma função g de x igual a meio elevado a x. Veja que meio é uma fração. Uma fração está compreendida aqui entre 0 e 1. Então, aqui você tem na reta real, você tem o 0, ela não pode ser, você tem o 1, que ela não pode ser. Aqui dentro, qualquer coisa pode ser nesse intervalo. E depois nesse intervalo também. Então, vamos ver o que acontece. Essa fração aqui é a mesma coisa, então ela é uma função exponencial. Então, se x vale 2, eu vou achar o g de 2. Como é que ficaria? Ficaria meio elevado ao quadrado. E aí nós já aprendemos pelas propriedades da potência, quando eu tenho uma fração elevada a uma potência, tanto o numerador vai ser elevado à potência, então f de 2 vai ser igual.
1 ao quadrado como denominador, 2 ao quadrado. Ambos são elevados à mesma potência. Então, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, essa função daria 1/4. Depois, nós também temos a função h de x igual a raiz quadrada de 6 e isso elevado a x. A raiz quadrada de 6 é um número acima de 2, né? 2, alguma coisa, ela está nesse espaço aqui, ó. Então, ela pode ser, a raiz quadrada de 6 é um número irracional, mas pode ser, sim, base para a nossa função. Então, quem seria, então, o h de 2? O h de 2 seria raiz quadrada de 6 ao quadrado. E já aprendemos isso também. Isso aqui é a raiz quadrada de 6. Tanto eu posso cancelar a raiz com o índice, que ela é índice 2, e aqui está o quadrado, como eu posso trazer essa potência para dentro. Eu vou ficar com raiz quadrada de 36, porque vai ficar 6 ao quadrado dá 36, que dá o próprio 6. Então, a raiz, neste caso, a função h, quando o x assume o valor 2, dá 6. E por último, nós temos aqui a função m. Vamos colocar ela aqui. Função m de x é 0,5 elevado a x. Se você parar para pensar, 0,5 é a metade entre 0 e 5. E no final das contas é essa mesma função, só escrita de uma maneira diferente. A g e a h são as mesmas funções, né? Elas só estão escritas de uma maneira diferente. Então vai dar como? M de 2 vai ser igual a 0,5 elevado ao quadrado. E isso vai dar o quê? Se você não sabe fazer, você pode fazer manual, 0,5 vezes 0,5, né? A gente arma aqui a conta, 0,5 vezes 0,5, 5 vezes 5, 25, fica 5, sobe 2. 5 vezes 0, 0, mais 2, 2. 0 vezes 5, 0, 0 vezes 2, 0. Aí soma. Aqui abaixo o 5, aqui o 2, aqui o 0. Como aqui tinha um número depois da vírgula, aqui tem outra que são 2 números depois da vírgula. Então, isso dá 0,25. Se você não lembra como faz esse tipo de multiplicação, no curso de matemática básica que nós temos no AVA, lá tem um módulo só explicando isso. Sugiro você revisar lá. Então, olha aí. 4 funções diferentes, com bases diferentes, mas todas são funções exponenciais. E até encontrei o valor para quando eu tenho uma entrada específica. Bacana isso, não é? Espero que tenha aprendido. Qualquer dúvida, faça quantas vezes for necessário. Te vejo na próxima aula. Valeu!